Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Nesta edição, vamos esclarecer novas dúvidas sobre a reforma trabalhista e veja também. TRT de Minas leva a exposição itinerante a varas do trabalho do interior. Tribunal promove Semana de Valorização da Saúde e as boas práticas que ajudam a melhorar a qualidade de vida no ambiente profissional. Não saia daí, o TRT das Gerais começa agora. Uma exposição itinerante está movimentando a rotina de unidades do TRT de Minas em várias partes do estado. A mostra conta um pouco da história do judiciário trabalhista no país e já passou por 4 municípios. As construções antigas e a arquitetura colonial são marcas do Centro Histórico de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui, passado e presente fazem parte da rotina dos moradores. Na vara do trabalho da cidade, isso não é diferente. O prédio é do século XIX e foi tombado nos anos 90. No saguão, o teto colorido encanta. Quem passa pelo local também tem a chance de visitar uma exposição sobre os 76 anos da Justiça do Trabalho no país. A exposição foi pensada dentro dos eventos do Mês do Trabalho, que foi comemorado agora em 2017, Foi o primeiro ano que o TRT da Terceira Região fez várias comemorações relativas a eventos e datas significativas para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é de 1º de maio de 41, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, a gente escolheu essa data para fazer eventos voltados para a história da Justiça do Trabalho, para o cotidiano do trabalhador e assim por diante. A exposição foi apresentada pela primeira vez em Belo Horizonte e já passou por outros 2 municípios mineiros. Depois de Santa Luzia, ela continua percorrendo o estado. A ideia é que a população conheça um pouco mais da história da Justiça do Trabalho no Brasil. É uma oportunidade interessante de integração com o interior do estado, principalmente. A exposição ela traz uma reflexão sobre a história da Justiça do Trabalho, sobre o cotidiano do trabalho e também sobre a documentação histórica da instituição. E a gente achou que vai estabelecer um diálogo muito interessante. E tem estabelecido, as cidades que a exposição já passou, a gente percebeu que esse objetivo foi alcançado. Assim, a gente está tendo uma receptividade muito interessante. A mostra completa tem 11 módulos. Eles foram produzidos no formato de banner para facilitar o transporte pelo interior de Minas. Ela foi pensada em 3 módulos, até pensando na itinerância dela, porque ela vai para outras sedes e que talvez não tenham um saguão tão grande, que caiba a exposição completa, e a gente pensou, pode ficar um módulo na entrada, outro módulo num outro espaço. Santa Luzia recebeu a primeira parte da exposição, que aborda aspectos históricos. Aqui só está o primeiro módulo, porque o prédio é menor, não coube todos, mas é um prédio que tem um significado muito interessante para a cidade. Eu acho que esse diálogo entre esse primeiro módulo, que retrata a história da Justiça do Trabalho, nesse prédio histórico, eu acho que é bem interessante essa oportunidade. No segundo módulo, a gente trabalhou com depoimentos de servidores, como ela foi pensada no Mês do Trabalho, a gente retratou a história do trabalho na instituição, a evolução desde do processo em 1941 até o processo eletrônico hoje. E no último módulo a gente retratou a documentação da instituição. São os processos judiciais, são sentenças que foram significativas, sentenças precursoras. Tem um painel que retrata o fato da gente ter um acervo que recebeu o selo Memória do Mundo. Então, os 3 módulos vêm a parte histórica, a parte do trabalho na instituição e o último módulo que retrata a documentação da instituição, o acervo da instituição. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Comunicação do TRT de Minas e é uma forma de valorizar tanto o acervo quanto a memória do tribunal.
A gente fez um trabalho junto com a Secretaria de Comunicação, pensando nesse diálogo, tanto com o público interno da instituição, como com o público externo, com os usuários da Justiça do Trabalho, com os advogados, trazer essa reflexão sobre a efetividade da instituição, sobre a história da instituição e sobre a documentação que essa instituição possui, né, a potencialidade dela de representação histórica, jurídica e assim por diante. Qualidade de vida. Depois do intervalo, vamos mostrar que atitudes simples ajudam a melhorar o ambiente profissional e a Semana de Valorização da Saúde no TRT Mineiro. É daqui a pouco, a gente volta já. Cuidados com o corpo e a mente são fundamentais para evitar estresse e adoecimento no trabalho. Mas na correria do dia a dia, muita gente acaba deixando isso de lado. Para lembrar magistrados e servidores sobre a importância da mudança de hábitos, o TRT de Minas realizou a Semana da Valorização da Saúde. Veja na reportagem. Como forma de homenagear todos os servidores do TRT Minas e comemorar o dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, o Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde, a Secretaria de Saúde e o Programa Trabalho Seguro promoveram, em outubro, a Semana de Valorização da Saúde 2017 do TRT Minas. Entre os temas, a saúde e a qualidade de vida tiveram destaque em todas as atividades da semana. E foi uma forma também de homenagear o nosso servidor. E quando eu falo nosso servidor, eu abranjo também os magistrados. Somos todos servidores. E com o objetivo de atender às expectativas da sociedade. Este ano, o programa Trabalho Seguro se juntou à Semana de Valorização da Saúde para alertar também sobre as doenças mentais, responsáveis pela maioria dos casos de afastamento médico do tribunal. Toda a programação foi montada com atividades visando aliar o bem-estar físico ao mental. Nós notamos que no Brasil como um todo, não só entre os trabalhadores, mas o número de adoecimentos mentais, inclusive de suicídio, tem aumentado muito. E essa questão, até agora, ela nunca foi abordada com a ênfase, a meu ver, com a ênfase necessária. Porque não podemos falar de saúde integral do servidor ou de quem quer que seja, sem falarmos de saúde mental, a saúde do corpo, saúde da mente. Durante toda a semana, ocorreram oficinas nos prédios do TRT Mineiro em Belo Horizonte. O objetivo foi promover a qualidade de vida, os cuidados com a saúde e o bem-estar dos servidores e magistrados. A oficina de meditação foi conduzida pela instrutora de Kundalini Yoga, Guru Daya Kaur. Já as fisioterapeutas Helena Horta e Fernanda Brum ministraram a oficina de Pilates. A professora da PUC Minas, Natália Hermeto, ficou à frente da oficina de fisioterapia para bruxismo. E, por último, saúde financeira. Foram muito proveitosas. No ano passado eu participei da Semana de Valorização também, foi muito boa. Esse ano, particularmente, a oficina de bruxismo e a oficina de meditação foram muito interessantes. Já fazia meditação há algum tempo, mas eu tinha parado. E agora, nesse retorno, ajudou bastante a orientação que ela deu. Foi muito bom. Fechando a programação da Semana de Valorização da Saúde 2017, a publicitária e escritora Cris Guerra palestrou sobre autoestima e inspiração, transformando adversidades em oportunidades. De forma leve e bem-humorada, ela tocou o público com sua história de superação, levando os participantes a refletirem sobre o sentido da vida. Eu abordo principalmente o quanto as adversidades podem ser grandes oportunidades de crescimento e de às vezes até de simplificar um pouco a vida. Eu conto um pouquinho da minha relação com a moda, a questão da autoestima, o quanto é importante em qualquer setor da vida e isso ela está pautando muito a minha história, é a mensagem que eu sempre tenho para passar adiante. E autoestima, para mim, é a base de tudo, inclusive da saúde. Você acompanha esta e outras notícias do TRT Mineiro no nosso site, trt3.jus.br. Manter um ambiente profissional saudável é preocupação de muitos servidores no TRT de Minas. Com atitudes simples, eles conseguem garantir mais qualidade de vida dentro e fora do trabalho. É o que a gente te mostra agora no quadro Boas Práticas.
Às vezes fico mal, meio triste. Eu penso com meus botões. E aí, caras, o que eu faço? E aí, eles me dizem: fazer o quê? A vida é assim mesmo, o jeito é ir trabalhar. No trabalho, o pessoal também não está muito feliz. Na rua, parece uma continuidade de tudo. Cadê o sol? Eu te pergunto. Do nada, o sol aparece. Aparece na forma de ideias, na forma de fé, na forma de acreditar. Que dá para fazer algo diferente. Algo que faça a diferença. Que mude a sua vida e a vida dos outros também. Aqui mesmo no TRT de Minas, descobrimos alguns desses exemplos. Aconchego no ambiente que recebe as crianças para o POP. Um cantinho para incentivar a leitura e realizar confraternizações. A Comissão POP ela é um desdobramento da Comissão de Relações Interpessoais, que vai cuidar também da decoração da cozinha. É o nosso cantinho da leitura. Ele tem um concurso anual e premia o melhor leitor, aquele que leu mais livros. A criação de comissões para realizar tarefas rotineiras do setor foi essencial na construção do bom ambiente da seção odontológica. A gente criou essas comissões no sentido da gente se organizar melhor e surtiu muito efeito. Hoje a gente, trabalhando em equipe, não sobrecarrega ninguém. Eu vejo que isso nos ajuda a seguir com um clima muito bom, né? Somos todos muito amigos, assim. A Comissão de Espaço Físico ela é responsável por garantir que a manutenção do setor, dos equipamentos, do espaço físico, seja feita de forma efetiva e a gente faz o controle dessa manutenção do serviço prestado. Comissão de Material e Produtos. Auxilia a doutora Fabiana a montar a lista de material, demandas, quantidades. Essa é a Comissão de Biossegurança, que cuida da parte de limpeza, desinfecção dos consultórios, a central de esterilização dos materiais e também a parte burocrática, alvará de sanitário, de localização. Aqui também não falta açúcar, café e não tem prato quebrado. A gente divide em grupos, né? Cada grupo fica responsável por determinados números de meses do ano. Sempre que surge alguma necessidade que a gente verifica através do exame periódico odontológico ou através das urgências aqui, alguma necessidade de realizar alguma campanha, a gente divulga, a gente elabora essa campanha, divulga e executa. No gabinete deste desembargador, a equipe consegue se reunir sempre. Procuramos sempre confraternizar, isso é muito importante para a harmonia do gabinete. Muitos colegas que têm que trabalhar com teletrabalho, né? Não têm oportunidade de ter essa convivência diária, então é muito importante, a gente faz todos os meses. Estreitos laços, né, entre o pessoal do gabinete, é muito bom. A gente ficar mais perto dos colegas, é muito bom, sim. No interior, exemplos como o da Vara do Trabalho de Lavras tornam a Justiça do Trabalho mais verde. Destaque para o espaço carinhosamente chamado de hortinha, onde são cultivadas ervas e temperos. Essas boas práticas de saúde no trabalho foram propostas ao programa Servidor em Pauta por diversos setores do tribunal. Apresentamos aqui as que já foram implantadas, mas ainda tem muita ideia boa esperando para virar realidade. Se cada um fizer a sua parte, qualidade de vida e saúde vão estar sempre na pauta do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. No próximo bloco, o tema é reforma trabalhista. Vamos esclarecer dúvidas sobre pontos importantes da nova regra. É depois do intervalo. Estamos de volta com o TRT das Gerais.
A reforma trabalhista traz muitas mudanças, tanto para patrões quanto para empregados, e gera várias dúvidas também. Para esclarecer melhor o assunto, trazemos mais uma entrevista produzida pela Escola Judicial do TRT de Minas. Desta vez, o desembargador Sércio da Silva Peçanha fala da aplicação da nova lei no processo do trabalho. Doutor Sércio, a jurisprudência assentada no Colém do Tribunal Superior do Trabalho foi sempre no sentido do não cabimento da prescrição chamada intercorrente no processo do trabalho. A lei nova, todavia, mudou esse entendimento, prevendo expressamente a sua ocorrência no prazo de 2 anos. Eu gostaria de saber do ilustre entrevistado, a partir de quando seria contado esse biênio prescricional intercorrente? E ainda, se agora, com a nova lei, seria possível ao juiz declarar de ofício a prescrição intercorrente? Essa lei ela vai trazer significativamente uma alteração no entendimento jurisprudencial trabalhista, porque até então o entendimento que prevalecia é que não se aplicava a prescrição intercorrente no processo de trabalho. Esse é o entendimento dos tribunais trabalhistas. A lei veio dizer o contrário, veio dizer que agora aplica-se sim a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Significa que nós vamos ter, para o processo de conhecimento, o artigo 11, tratando da prescrição. Para o processo de execução, o artigo 11A, que trata da prescrição intercorrente. Essa prescrição poderá ser declarada atendendo ao requerimento da parte interessada ou mesmo de ofício pelo juiz, porque assim dispõe o novo dispositivo legal. Quanto ao prazo desse biênio que será aplicado, eu entendo que, em face do princípio da retroatividade da norma, esse biênio só pode ser contado a partir da vigência da nova lei e a contar do recebimento de intimação específica do juiz condutor do processo, para que a parte pratique um ato na execução e ela deixe transcorrer esse prazo de 2 anos sem qualquer manifestação. E aí essa prescrição, conforme já dito, ela pode ser aplicada atendendo requerimento e de ofício por qualquer grau de jurisdição. Doutor Sércio, uma outra questão que parece que sofreu alteração, ela diz respeito ao uso de uniformes com logomarcas de empresas ou produtos. O nosso tribunal, em recente incidente de uniformização de jurisprudência, explicitou ser devida a indenização por dano moral ao empregado quando compelido pelo empregador a usar uniforme e, nesses uniformes, estando inseridas logomarcas ou de empresas ou produtos. Eu gostaria de saber do ilustre colega se esse entendimento mudou com a lei da reforma trabalhista. Tomás, eu entendo que vai mudar sim, porque o que o tribunal entendeu do TRT é que nesse caso específico o ato ele era ilícito, ou seja, a exigência de uniforme com propaganda de terceiro pelo empregado sem autorização desse daria direito a dano moral. E o que a lei veio dizer é que esse ato é lícito, ou seja, a partir da vigência da nova lei, o empregador pode exigir que o empregado utilize o uniforme, inclusive com propagandas de empresas parceiras desse empregador. Nessa linha de entendimento, o que era ilícito, segundo o entendimento do tribunal, vai passar a ser lícito de acordo com o novo dispositivo legal. A questão, embora seja lícito, a partir da vigência da lei, considerando que a lei não pode ter efeito retroativo, os atos praticados a partir da vigência da nova lei, quer dizer, a utilização de uniforme nessas condições, ele deixa de ser ilícito e, portanto, ele não vai mais gerar dano moral. Mas os atos praticados no período anterior à lei, que terão que ser analisados com a vigência da lei que vigorava ao tempo, não tinha lei tornando esse ato lícito. Portanto, prevalece, nesse caso específico, o entendimento da súmula do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. O TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais da nossa programação, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!